E aí, galera da PEX, beleza? Eu me chamo Thiago, eu tô gravando esse videozinho agora depois que eu gravei o vídeo todo, né? Só porque eu esqueci de me apresentar na parte de trabalho, né? Eu sou formado em comunicação na UNB e em audiovisual, e eu trabalho com audiovisual há 9 anos e trabalhei muito mais com fotografia do que com vídeo. Mas nos últimos 3 anos eu passei a trabalhar basicamente só com vídeo, porque o mercado realmente está muito grande, né? E até foi por isso que eu comprei o curso da produtora Enxuta, porque eu já estava trabalhando sozinho com vídeo, eu não fazia parte de marketing e eu achei a ideia toda genial. E, bem, o resto do vídeo vocês vão ver, mas é basicamente para mostrar para vocês a minha maneira de montar os vídeos, né? Que imagino que para quem está começando vai ser bem legal. Fala galera, beleza? Eu me chamo Thiago Maia, e eu fui agora começar a montar o Pro Bono, né? O Pro Bono que eu fiz. E aí eu tive essa ideia de gravar, né? Por que não? Mostrar para vocês, né? A minha lógica de montar e mostrar na prática, né? Eu já vi um curso inteiro, assim, tipo, 10 aulas só de uma pessoa montando uma coisa no programa, no software, e um profissional cabuloso que eu vi, né? E, e isso me ajudou pra caramba. Na época eu tava estudando música eletrônica, né? E isso me ajudou pra caramba. Então, tipo, eu acho que é uma coisa muito legal. E pra mim não custa nada, né? Além de memória no computador. Que meu computador tem uma memória muito curta. Então vou ver se eu consigo fazer de uma vez. Senão vai aparecer aqui que vai acabar a memória. Mas enfim, eu acho que pode ser de grande valia. Principalmente para quem está começando, edição e tudo. Aqui eu não vou mostrar ah, macetes de edição ou como funciona o Premiere, né, essas coisas. Eu vou já dar como uma coisa que vocês já viram as aulas e tal, já sabem mais ou menos como é que funciona o Premiere. O que eu vou mostrar aqui é o meu processo de montagem, né? Como é que eu monto, hoje em dia, como é que eu monto um vídeo, né? Então é o seguinte, bem, esse é um pro bono, que foi um amigo meu, grande amigo meu, que ele é dono de uma escola de yoga e na verdade eles têm uma onda de devoção, né, no sentido assim, eles não fazem para no âmbito de ganhar dinheiro, cada um tem seu trabalho, né? E, e são funcionários públicos aqui em Brasília, os professores, e é uma escola que existe há 17 anos, né? Então eles têm muita tradição, só que além de ser muito bons, eles cobram um preço que nenhuma outra escola cobra, justamente por essa onda assim, eles estão usando muito mais essa grana para sustentar o espaço e tudo mais, né? O nome da escola é Ganapati e eu gravei. Um dia eu fui lá gravar só as aulas acontecendo. Aí eu fui outro dia para pegar depoimento de alunos e, e acabei gravando mais aulas. Então tenho 2 dias de aulas e esse dia eu gravei 2 depoimentos. E um terceiro dia eu juntei com o Daniel, que é esse meu amigo, para a gente gravar a parte dele falando, né?
Então, e aí eu peguei, e é um vídeo de apresentação da empresa, né? Então eu fiz as perguntas lá, né? Ah, não fiz na ordem que a gente aprendeu, porque eu senti de fazer, não começar pelo começo perguntando quem ele era, o que que ele fazia, porque eu pensei que talvez se ele estivesse mais aquecido depois, ele ia estar mais à vontade para falar quem ele era, o que que ele fazia. Bem, tem um detalhe importante aí, que ah, é ele se atrasou. Eu chamei ele para filmar num parque que tem aqui em Brasília. E ele se atrasou uns 40, 50 minutos, porque ele tem filho pequeno. E a gente acabou pegando. Eu marquei 4h30, ele chegou umas 5h20, mais ou menos. E a gente acabou pegando assim o fim da tarde e o lusco-fusco, né? A gente pegou um horário que foi difícil, né? Mesmo assim, dá para fazer com material, embora vocês vão ver que as luzes elas estão é, completamente diferentes em cada cena, né? E, e beleza. Bem, aqui vocês podem ver aqui que tem várias sequências aqui, né, do vídeo. Bem, cada uma dessas sequências tem uma coisa em específico, né? Isso é muito legal para você se organizar, né? Além dessa coisa das sequências, por exemplo, bem, aqui tem os depoimentos dos alunos, né? Deixa eu ver aqui. Que eu fiz de uma maneira completamente improvisada, não gostaria de ter feito assim, né? Mas vocês que estão trabalhando com a produtora Enxuta sabem que não é fácil lidar com o cliente e tudo mais, e foi uma batalha conseguir só ir lá para gravar. Já foi uma batalha assim, porque a galera tava desorganizada, sabe? A galera é muito bicho do mato, então a galera não sabe lidar com a internet, e eu tive que na hora ali pegar a galera e fazer ali no próprio prédio que estava tendo as aulas. Como acabava uma aula e já começava outra, eu não pude gravar na aula mesmo, né? Na sala de aula, que é mais ajeitadinha, dá para fazer um enquadramento mais legal, né? Vamos lá. Beleza. Aqui tá os depoimentos. Aqui tá as gravações que eu fiz do Daniel, né? Eu gravei com duas câmeras. Essa é a 6D e essa aqui é a T3i. Eu gravei elas com o Cine Style, só que o Cine Style da T3i não é o mesmo que o da 6D. O da 6D é muito mais soft, né? Muito mais flat. Então eu vou ter um trabalhinho para mexer nisso. Eu não entendo muito de cor, né? O que eu tenho feito e tem funcionado bem legal é jogado um loot, né? E eu sei que não é o ideal, mas tá resolvendo pra caramba, assim. Os últimos vídeos que eu comecei a trabalhar com cor e botar no CineStyle tá resolvendo legal. Bem, e aqui eu botei os B-rolls, né? E, e aqui já tem uma montagem 1, 2 e 3. Bem, por que eu faço assim? Né? Eu aprendi com um colega que a gente trabalhou no ano passado, e eu acho muito interessante fazer isso. Não custa nada fazer isso, né? De você pegar aqui, você tem a montagem 1, você abre aqui, ó, duplicar. Aí você duplica ela e você muda o nome para montagem 2. Você pega ela e começa a trabalhar nela. Aí pronto, aqui está a montagem 2, beleza. O que eu fiz aqui? Na montagem 1, deixa eu ver. Bem, a montagem 1 eu já fiz isso aqui, ó. Vocês podem ver que está separado em 3 cores aqui
e tem essa cor aqui no meio, né? Que era meio que uma coringa. Bem, vocês sabem que o roteiro da primeira o roteiro da apresentação de empresa, ele é dividido em três partes, né? Seguido no final da, da, da chamada para ação que eu pintei de azul. Mas aqui, como eu não tinha feito na ordem as perguntas, depois eu fui abrindo cada pergunta e, e fui vendo qual era qual parte ela se encaixava no roteiro de apresentação de empresas, né? Então tem a parte do começo, que é falar quem sou eu, e papapá, e papapá. Depois números, estatísticas, papapá. E no final, se eu não me engano, é coisas que as pessoas acham que é de um jeito e na verdade é de outro. Enfim. E no final, a chamada para ação. E aí eu peguei essas coisas e eu ordenei, né? Elas estavam todas jogadas e eu fui puxando elas. E aí eu peguei. Primeiro eu fui peneirando e já pintando de azul as que eram da primeira parte, pintando de laranja as que eram da segunda parte e pintando de rosa as que eram da terceira parte. Depois eu só precisei montar, né? E aí eu gosto de pensar que montar um vídeo que tem falas, e as pessoas que fazem documentário elas passam por isso, é como fazer uma redação, né? Você tem, vamos dizer que você está fazendo um vestibular e você tem muita coisa, muitos argumentos, né? Você, sei lá, é sobre cadeirantes, por exemplo. Aí você fala sobre as cadeiras de rodas, você fala sobre as pessoas que sofreram um acidente e se tornaram cadeirantes, você fala sobre as pessoas que já nasceram cadeirantes e você fala sobre a moral da história de ser cadeirante. E aí você tem vários argumentos dentro de cada um dessas searas. Então, o que você precisa fazer é ir organizando isso, né? Então foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Então vocês podem imaginar que o que eu vou mostrar para vocês já é uma coisa que está semi-pronta, quase uma Ana Maria Braga, assim, no sentido de que quando ela já tem vários pratos prontos em estágios diferentes, né? Então, e aí eu vou partir com vocês da parte da montagem mesmo, que é o que eu estou fazendo agora. Então eu estou mostrando para vocês mesmo como eu vou montar esse vídeo, né? Bem, então aqui está separado, né? E eu, bem, nessa primeira montagem aqui, que na verdade é o grosso, né? Tipo, é tudo que eu tenho de coisas que funcionaram, né? De gravações que funcionaram, eu tenho aqui quase 11 minutos, né? Beleza. Aí eu passo e aí eu salvo isso aqui, por quê? Porque às vezes tem uma informação que eu não vou passar para que eu num tratamento mais fino eu vou tirar essa informação e às vezes eu posso me lembrar, pô, eu tinha aquela informação, será que eu ainda tenho ela? E aí eu já tenho ela pronta, organizada. Então é o que vocês sabem, é uma questão de organização mesmo. Bem, nessa segunda montagem, deixa eu ver aqui, eu reduzi muito pouco ainda, eu reduzi 1 minuto e pouco, né? E, e é uma questão de ver o que é necessário, o que não é necessário. Eu vou mostrar aqui bem brevemente para vocês o começo. Então, meu nome é Daniel, eu tenho 42 anos, eu conheci o yoga em 2000, eu me aproximei do yoga pelo Hatha Yoga, foi quando eu conheci o Ashtanga Yoga com uma professora que esteve em Brasília em 2000. Beleza, é o seguinte, a memória do meu computador é de 8 gigabytes, né? Eu tenho um MacBook Pro Retina 2014 de 8 gigabytes de memória RAM
e 120 de SSD. E o SSD é muito bom, mas a memória RAM, cara, se vocês puderem não comprar um computador de 8 gigas e sim um de 16 no mínimo, vai ajudar muito. Eu já fiz os testes e um de 12 já ajuda muito a rodar melhor, principalmente multicam, né? Que são gravar mais, editar mais câmeras ao mesmo tempo, né? Enfim, ele está travando agora, provavelmente porque eu estou gravando esse vídeo para vocês e editando ao mesmo tempo. E ele está exigindo muito do computador. Só para já deixar vocês avisados disso. Bem, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui nessa segunda montagem? Que eu comecei pelo começo, né? Meu nome é Daniel, lá, 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 lá. Na terceira montagem, que já é a montagem mais valendo possível, eu vi que tinha uma parte que chamava mais atenção, né? E então eu resolvi usar ela primeiro, que é essa parte aqui. Então, vou botar aqui. Em 2002, depois que eu fiz minha primeira aula de Ashtanga Yoga, logo que eu deitei para relaxar, eu tive um estalo, assim. Alguma coisa fez assim, opa, achei, né? Foi a partir daí que eu desenvolvi mesmo uma paixão por essa prática. Eu estudei ela no meu mestrado. Foi com isso que eu fui adentrar num campo de ensino, de estudo, e tenho ela como a minha prática pessoal desde então. Beleza, então é isso que eu queria mostrar para vocês, assim. Acho que é trabalhar, procurar sempre ser sensível, assim, ao material que você tem, sabe? Até porque às vezes uma coisa como essa chama mais atenção no começo, né? O cara fala, pô, a primeira vez que eu fiz yoga, Ashtanga Yoga, quando eu deitei pra relaxar, teve um estalo, né? Eu acredito que isso chama atenção. Foi por isso que eu quis botar isso no começo. Bem, eu tô vendo que tá dando uma travada, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou exportar esse vídeo aqui e eu vou exportar os B-rolls também. E em seguida eu vou botar eles para vocês verem e depois a gente volta para cá, para a timeline, porque aí que eu vou começar a mostrar para vocês o meu flow, assim, o meu workflow na edição, para vocês conseguirem captar essa lógica, né? Que pelo menos foi o melhor que eu consegui até agora, né? Isso, fez. Nossa, essa que eu quero falar. Shankar Chakra Siddharina
Sahasrashira-samshritam Pranamami Patanjalim. Eu sei que devagar sai, sempre pode nada vai ficar. Para acontecer, não precisa acontecer. Você mesmo ali, projetando para frente. Você pode fazer isso. Isso. Abrir seus ombros. Pensar que você colocar. Outra expressão. Ótimo. Eu estou chegando embaixo. Tem que dar só um poeminho. Aqui. Tá, com certeza.
2002, depois que eu fiz minha primeira aula de Ashtanga Yoga, logo que eu deitei para relaxar, eu tive um estalo, assim, alguma coisa fez assim, opa, achei, né? Foi a partir daí que eu desenvolvi mesmo uma paixão por essa prática. Eu estudei ela no meu mestrado, foi com isso que eu fui adentrar num campo de ensino, de estudo, e tenho ela como a minha prática pessoal desde então. Então, meu nome é Daniel, eu tenho 42 anos, eu conheci o Yoga em 2000, eu me aproximei do Yoga pelo Hatha Yoga, depois pelo Power Yoga. Foi quando eu conheci o Ashtanga Yoga com uma professora que esteve em Brasília em 2002, né? A partir dela tive diferentes professoras e professores, e a partir de uma imersão que fizemos, tivemos a ideia de construir, né, o Ganapati. Então, o Ganapati é uma escola que ensina Ashtanga Yoga, né? A gente é uma escola que é especializado nessa prática. O Ganapati nasceu de um sonho, né? Não existia nenhuma escola de Ashtanga Yoga em Brasília, se iniciou em 2003, e ali a gente foi construindo, né, toda a nossa proposta do ensino do Ashtanga Yoga em Brasília. Nossa aula permite que a gente possa construir uma relação com o aluno, onde a individualidade da pessoa é levada em consideração, né? Onde o momento em que ela está, né, seja um momento em que a pessoa tem uma necessidade muito específica, que ela precisa ser atendida, ou um momento em que ela está podendo fluir com um grupo de uma forma diferente. Então ela sempre é escutada nesses momentos diferentes. E a gente consegue fazer isso por conta da metodologia que a gente trabalha, né, no yoga, que se chama Ashtanga Yoga, que é uma forma específica de se dar esse trabalho, né, que a gente conhece como aulas Mysore, e um momento em que cada uma chega de acordo com as suas possibilidades e vai ser escutado, e a partir dali estabelecido um diálogo entre a professora, o professor e aquela pessoa, né? E a partir daí a gente vai caminhar juntos. Então essa é uma característica do Ganapati. O espaço do yoga ele é construído a partir do sadhana. O sadhana é esse laboratório que permite você se auto-observar. Então, para que isso possa acontecer, a gente tem uma necessidade que você possa experimentar isso de diferentes estados. Então um dia você vai estar muito bem fazendo a sua prática de yoga, no outro você não vai estar muito bem, e a prática ela vai continuar, ela é esse chão estável que permite você observar a mudança. O que chega batendo na porta enquanto demanda na nossa escola é uma heterogeneidade. O que a gente percebe é que isso vai mudando. A pessoa chega com uma demanda e ao longo do percurso dela dentro do yoga, isso vai sendo modificado e aquilo passa a ser um elemento que vai sendo devagar cuidado, e outras demandas começam a surgir daí, né, que vem do próprio campo do yoga e desse diálogo que a pessoa tem com o yoga. Então, se você é fumante, se você tem um hábito que é considerado não saudável por alguns tipos ideais, então tudo isso é uma característica, uma peculiaridade de onde você está. E a gente sempre leva isso em consideração quando a gente começa a prática do yoga, né? Nos colocamos de forma honesta, né? E sempre muito presente, e o yoga é esse lugar onde a gente acolhe, né? Assim, ou seja, você chega ao yoga da onde você está, você não precisa ter nada, você não precisa estar mais magro, você não precisa deixar de fumar, você não precisa trocar nenhum hábito. Então aquelas pessoas que chegam ao Ganapati, elas podem esperar primeiro serem acolhidas na sua individualidade, elas vão ser escutadas a partir do lugar que elas estão, elas vão ser tratadas conforme a necessidade que elas têm, e ali a gente desenvolve um olhar cuidadoso e pessoal para cada praticante. Então, se você tem interesse de conhecer o Ganapati, o Ashtanga Yoga, clique no botão abaixo e marque uma aula experimental com a gente. Beleza, galera. Então, seguinte, como esse vídeo já está ficando um pouquinho longo demais, eu nem estava esperando por isso,
ainda nem comecei a mostrar, a mostrar não, a editar mesmo, né? Eu vou só fazer um comentário sobre os B-rolls e sobre a montagem que eu fiz do Daniel, e aí eu encerro esse vídeo e começo um outro, tá? A primeira coisa é que os B-rolls, eu botei uma camada de ajuste aqui em cima com o LUT. É por isso que vocês viram vários deles ainda muito com uma temperatura muito quente, porque eu ainda não ajustei esse LUT, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. E eu mostrei quase todos os LUTs, só faltaram os do final, tá? Mas vamos lá. Beleza, imagens aqui, né? Eu acho que essas imagens já são bem legais. Eu não digo pela estética ou pelo meu equipamento ou qualquer coisa assim, mas porque realmente essa aula de yoga, para quem conhece yoga, ela é um diferencial. Porque o professor ele não está na frente fazendo os movimentos, né? Ele vai de aluno em aluno, cada aluno já sabe o que fazer, né? Então isso já chama atenção. Vamos lá. E aí tem esse mantra no começo, né? Que foi um momento que eu tava ligando a câmera, eu tava botando a câmera no gimbal, né? E eles começaram, Om, e eu, putz, velho, eu vou correr pra lá. Por isso esse começo de imagem ainda tá escurão. Aí eu corri pra abrir aqui, deixa eu ver. Aí, corri pra abrir. E aí peguei, assim, né, ainda meio sem saber o que, que eu ia fazer na hora. Peguei um pouco do Daniel, sabia que eu ia usar a imagem dele. Vou botar. Vou tirar o som aqui para não ficar esse barulho. E aqui, bem. Aqui imagens do Daniel. Vamos ver. Aqui tem imagens do cara que eu peguei o depoimento dele, né? Eu peguei o depoimento desse cara. Então, eu pintei aqui os takes que ele aparece de roxo, para ficar mais claro para mim depois, né? Então, os takes que o Daniel aparece eu pintei de amarelo, né? Os takes que um outro professor aparece eu pintei de verde, né? E os takes que uma outra professora aparece eu pintei de azul, né? De cerúleo. Cadê? Aqui. E tem uma moça, que é essa moça aí que está aparecendo, essa aqui, que ela aparece muito, né? E ela já é uma yogi que eu fiz yoga nesse espaço há 4, 5 anos atrás e ela já praticava e ela já era muito boa, então eu filmei bastante ela, né? E aí tem esse take, tem alguns takes dela. Cadê? Enfim, tem alguns takes dela aqui. Aqui, esse take aqui, né? Que também é dela. E o que acontece é que ela tem uma irmã gêmea. Então eu peguei partes dela fazendo yoga e outras partes da irmã gêmea dela fazendo yoga em outro dia, em outra aula que eu filmei, né? E acabou tendo esse recurso a mais aí, né? E aí tem mais algumas imagens aqui que eu não pintei de nada, que elas já estão, que elas são imagens que eu posso usar aí, que são imagens dos alunos, de todos os alunos praticando, né? Só um adendo aqui, como é que eu pintei essas imagens? Que já é uma forma organizacional. Vou abrir aqui. Como é que eu pintei essas imagens? Eu subi elas. Ó, vou mostrar para vocês. Quando eu aperto no teclado no Mac, no Alt, ou também no Option, né, chamado Option, e aperto com a seta para baixo ou para cima, ele sobe, tá vendo? E assim eu consigo
assim eu consigo botar em diferentes faixas aqui, né? Em diferentes faixas. Então, as do Daniel, eu já subi para a terceira faixa aqui, né? As do outro professor, eu subi para a segunda. Quando eu fui vendo, né? Quando eu fui vendo os vídeos, eu já fui subindo, né? E as outras assim por diante, né? Essa aqui da outra professora eu só subi uma e, enfim, basicamente isso. Isso é um bom recurso para você usar para você já conseguir separar as coisas, né? Vocês podem notar que aqui tem muita coisa que estava no meio dessas coisas aqui, né? E aí é um detalhe. Você está vendo que essa faixa aqui não está sendo usada? É porque eu já fiz uma seleção de todas essas, com todas as imagens, eu subi todas as que eu queria para a segunda coluna aqui, né? E aí eu consegui retirar todas elas, porque eu selecionei só as que estavam nessa altura, né? Eu não selecionei na altura de baixo, né? E aí eu consegui puxar só elas. Então isso já é um help bem legal, assim, né? Então aqui tem imagens que eu não vou usar. Então só para vocês terem uma noção que eu já gastei um bom tempo fazendo toda essa seleção, né? Vamos lá. Ok, eu acho que aqui deu, né? Agora sobre a montagem que eu fiz do Dani, né? Bem, eu já falei sobre essa primeira parte que eu falei, né? Que ele deitou para descansar depois do yoga e teve o estalo. Então eu resolvi deixar isso no começo. Vamos lá. Bom, vocês puderam ver aí a diferença de luz, né? Eu acho que isso é uma coisa certamente que é para se evitar, né? Então, uma coisa que um professor meu me disse no meu primeiro dia de aula na faculdade foi que a gente sempre tem que pensar no que pode dar errado, né? E isso é uma coisa, né, que já fica no repertório, né? Ainda mais pensando, pô, cara, a pessoa tem filhos, né? Mora com os filhos. Olha, existe uma probabilidade dela chegar atrasada, então por que não já marcar meia hora antes, né? Ah, mas o sol ainda vai estar muito em cima, por exemplo, né? Não é o caso daqui que eu gravei na sombra das árvores. Ah, mas o sol vai estar muito, muito em cima. Cara, até você instalar tudo, né? Já deu tempo, né? E aí fica uma observação muito interessante que nesses 3 anos que eu tenho de filmagem, eu percebi, existem clientes que você marca e você tem que saber se eles já são muito atarefados, se eles têm pouco tempo, então você vai marcar com eles, por exemplo, ele tem das 11 às 2 da tarde para gravar. Beleza, você marca com ele às 11, mas você vai chegar às 10h30, ou 10h20, ou 10, para você montar todo o seu equipamento no tempo, né? E aí, por exemplo, isso até é uma coisa legal que você surpreende o cliente, né? No caso de você não falar, o cliente chega lá, já está tudo montado, enfim. Ou você avisa para ele, claro. Vamos lá. Então teve esse detalhe, né? Da mudança de luz. Um outro detalhe é que tinha uma criança gritando. Isso era um parque, isso era do lado de um playground que tinha lá, né? E em determinado momento, por mais que fosse um dia que estava vazio, deu uma criança lá gritando e aquilo ali foi difícil, velho. Então, preste muita atenção. Eu sempre levo esses fones que eu estou usando aqui para monitorar, né? Esses são fones de produção musical, eles têm um cabo de 3 metros, então eu consigo conectar ali. Não necessariamente você precisa disso, você pode ter um lapela sem fio, né? Mas é muito, muito importante monitorar sempre, até porque às vezes o movimento que a pessoa está fazendo pode roçar na roupa o lapela e aí faz o barulho de roçando assim e é terrível, né? Eu gosto de pensar que lapela é que nem ouvido de cachorro, assim, né? Tipo, escuta muito mais do que a gente, porque é uma máquina, não é o ouvido não é equivalente ao ouvido de um ser humano,
né? Então as coisas ficam muito mais intensas. Um outro pequeno detalhe que é muito importante é o seguinte: nos meus equipamentos, uma coisa que eu ainda não pude priorizar, ainda não priorizei, é comprar um gravador mais profissional. Então eu tenho um gravadorzinho da Sony, né, que ele é mais um gravador de empresário, né? Um empresário que está precisando. Eu preciso falar com fulano de tal. E aí ele grava a parada. Hoje em dia a gente usa o celular, né? Mas enfim, comprei esse gravador já tem alguns anos e ele não tem um dimmer, né? Ele não tem um dimmer de regulagem para você aumentar ou diminuir a captura do som. O que acontece? Então, o meu lapela ele é muito sensível e ele acaba captando muito o ambiente e eu não consigo reduzir, né? Eu uso um lapela da Sony que ele é um cilindro prateado, é fácil de achar ele assim. Você pesquisa, você acha rápido. Ele custa uns R$ 200 e ele é muito bom. E eu não posso prender ele aqui em cima porque eu sei que ele já estoura o som. E aí fica um outro detalhe. O Daniel, ele é um cara que fala alto, né? E eu sempre prendo o lapela na camisa das pessoas na altura da cintura, assim, ainda na blusa, mas na altura da cintura. E isso acaba resolvendo para uma pessoa que fala mais baixo. Mas aqui eu vi que a fala do Daniel, ó, vocês podem ver aqui, ó, na tela, que Em 2002, depois que eu fiz minha primeira aula de Ashtanga Yoga, logo que eu deitei dá para uma boa relaxar, estourada, né? Dá uma boa estourada. Então, tipo, isso é uma coisa que eu realmente tenho que priorizar muito em breve. E aí é o seguinte, um pequeno detalhe aí. Para vídeos na internet e tudo mais, que vão principalmente ser vistos pelo celular e não por uma tela maior, né? Tem certos detalhes que não vão aparecer tanto, né? Então, se a pessoa vai escutar no som do celular o áudio, ela provavelmente não vai perceber se está estourado ou não, né? Claro, se tivesse estouradaço, arrebentando assim, a gente ia perceber na edição mesmo, né? Mas isso é uma coisa que eu consigo abaixar o som aqui e fazer com que ele não fique arrebentando, né? E isso é um detalhe legal assim de falar. Bem, que mais que eu posso falar daqui? Sim, um detalhe que eu não falei para vocês é o seguinte: a primeira montagem tinha 10, quase 11 minutos, né? Essa terceira montagem, olha quanto tem. Já tem menos de 5 minutos, né? Então é até por isso que eu estou falando que eu estou mostrando para vocês um processo meio Ana Maria Braga, né? No sentido, bota o prato no fogão, já tira o prato do fogão e já está pronto, né? Do forno, né? E já está pronto, já tem um prato pronto. Então já estou mostrando aqui partes do processo para vocês, né? E como eu falei, rola uma concentração para você achar o texto. Beleza. Bem, antes de acabar esse vídeo, eu vou falar para vocês o seguinte: qual é o próximo passo que eu vou fazer, né? Eu já tenho as imagens selecionadas, eu já tenho o texto que eu quero, né? Na sequência que eu quero, e vocês vão ver que as imagens vão ajudar muito mais a dar sentido ao texto, né? A voz dele falando. Uma coisa muito simples é quando ele fala, sei lá, uma pessoa fala, eu fiquei triste. Aí você pega um take de alguém triste ali, né? Por exemplo, eu sofri muito. Pega alguém, sei lá, no caso do yoga, se alongando ali, né? Tipo isso. Então, é simples, né? São coisas simples, mas com pequenos detalhes, né? Eu acho que uma coisa legal de falar é um teórico do cinema, o Tarkovsky, ele falava que o cinema é a arte de esculpir o tempo, né? E
vocês vão ver que é muito uma questão de timing mesmo, né? Que vocês vão achando ali. É uma coisa orgânica, né? Quem já estudou design, eu não estudei, mas eu sei que a galera fala que o design ele é muito a referência maior do design é a natureza, né? Então aqui é a mesma coisa. A gente tenta achar uma maneira orgânica de fazer uma montagem, né? Bem, o próximo passo é o seguinte. Eu vou falar logo para vocês o que eu vou fazer, né? Eu tenho aqui o texto, tenho as imagens, e agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou analisar esse vídeo todo. Eu já posso pegar aqui e abrir o vídeo pronto, né, que eu exportei para mostrar para vocês. Vi até que faltou uma parte, né, mas certamente essa parte está aqui. Eu vou analisar a fala dele e eu vou ver quantas músicas eu vou precisar e qual vai ser tipo a nuance de cada música. E em seguida eu vou pesquisar as músicas até eu achar as músicas que eu preciso. Isso é um processo que muitas vezes demora, né? Demora aí 40 minutos, uma hora para achar as músicas, né? E às vezes, se a gente peneirar um pouquinho mais, a gente acha uma música melhor depois, né? Eu uso o YouTube mesmo para pesquisar músicas, né? Mas não no YouTube, mas no estúdio de criação, né? Que é o estúdio que você tem lá, você produtor do YouTube, você tem lá músicas que o YouTube disponibiliza que não tem direitos autorais, né? E eu prefiro usar sempre isso, né? Em algumas vezes eu usei músicas sem direitos autorais ou com direitos autorais. Como a gente trabalha com video marketing, que não é uma coisa que está na televisão, nem é e é para pequenas e médias empresas, então não é da Nike. Muitas vezes isso passa batido, né? Então eu vou pesquisar um pouco no YouTube, mas é provável também, como é uma vibe mais espiritual, não sei se eu vou achar esse tipo de música no YouTube, né? Talvez tenha, mas talvez não tenha e eu vá procurar realmente músicas espirituais que eu já tenha, né, comigo. E é isso. Bem, eu vou finalizar a aula agora e a partir da próxima aula eu acho que eu não vou precisar mais aparecer na telinha, né, nessa telinha que fica aqui que fica aqui embaixo, até para ocupar menos espaço. E aí eu vou começar mais o processo mesmo, que vai ser uma coisa mais de pedreiro mesmo, né? Assim, carregar pedra e ir assentando tijolo com cimento ali e sem muita conversa, né? Espero que vocês tenham curtido até agora e é isso aí, galera.